Falamos sobre muitos e vários atributos do Senhor, falamos sobre santidade, falamos sobre amor, falamos sobre justiça, soberania, glória. E hoje nós vamos falar sobre o atributo da misericórdia de Deus. Nós vamos ver essa palavra muitas vezes mencionada na Bíblia e isso se tornou muito comum na boca dos evangélicos, não é verdade? Qualquer motivo hoje se fala misericórdia, não é? Isso é muito comum o cristão falar e é muito comum até o não cristão falar, não é verdade? Não tem uma pessoa que você não vê que fala misericórdia, né? E às vezes você fala, você é cristão? Fala, não, misericórdia, ou seja, então assim, é uma palavra muito comum, né, por ser falada pelas pessoas, mas qual o significado dessa palavra e o que ela quer dizer, né, a respeito de Deus, né? Nós estamos estudando os atributos e tem sido maravilhoso, por quê? Porque nós nos aproximamos do nosso Deus, não mais agora sem conhecimento, não mais vazios de conhecimento, não mais querendo apenas um momento junto, né? Não seria errado numa relação a gente ser usado, né? A gente querer se relacionar com alguém por um momento e depois não querer mais, né? Mas não, quando nós estudamos o ser de Deus, toda a sua a glória, nós estamos desfrutando de tudo que Ele é, né? E Ele é santo, Ele é maravilhoso, Ele é glorioso. E hoje nós vamos falar sobre a misericórdia de Deus, perdão. Deus é misericordioso. No que isso implica na minha vida? O que isso afeta a minha vida? O fato de eu ter um Deus que é misericordioso. O que isso significa para você? Mas misericórdia, ele é um sentimento de compaixão, né? É um sentimento de compaixão despertado pela desgraça ou a miséria alheia. Quando você sente misericórdia, quando você exerce misericórdia, né, é um sentimento de compaixão que você tem por alguém que está num momento complicado, enfim, por alguém que às vezes não pode fazer algo por si mesmo. Então você tem misericórdia, né? E a expressão misericórdia tem origem latina e é formada pela junção de duas palavras, que é miserere, que quer dizer compaixão, né? E cordes, que é coração. Então é compaixão de coração. O que é compaixão de coração? Você se colocar no lugar de uma outra pessoa. Então, quando você tem compaixão, você acaba se colocando no lugar da pessoa. Significa você ter a capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, se aproximar dos seus sentimentos, né? Sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Isso é misericórdia. Agora, misericórdia divina. Nós estamos falando aqui de misericórdia humana, né? Nós temos misericórdia de alguém quando nós sentimos a dor do outro, nós nos colocamos no lugar do outro, nós compramos um alimento para alguém, nós damos uma cesta básica para alguém, nós pagamos uma conta de alguém, nós damos dinheiro para alguém que está precisando. Tudo isso são atos de compaixão e misericórdia. Agora, misericórdia divina é Deus perdoar os pecados, Deus perdoar o pecador, e agora, apesar das faltas cometidas. E é aqui que mora a misericórdia de Deus, porque Deus ele perdoa os pecados apesar dos pecadores e apesar dos pecados. Então, é a libertação daquele julgamento que alguém culpado merecia. Então, Deus, ele perdoa, ele exerce misericórdia, ele demonstra misericórdia com o seu povo, né, com aquele que ele quer ter misericórdia, e a gente vai falar um pouco sobre isso também, se misericórdia ela se aplica somente aos crentes ou também aos não crentes, né? Então, quando Deus ele exerce misericórdia, ele demonstra misericórdia, ele não está levando em conta o merecimento do receptor, daquele que está recebendo misericórdia, ele não está levando em conta qual a performance dele, o que ele fez para merecer essa misericórdia, ele apenas exerce a misericórdia. Então, ela não leva em conta
o merecimento do ser humano. Deus não nos trata da forma que nós merecemos. Tem alguém aqui hoje que acha que Deus te tratou da forma que você merece? Não é? Todo dia nós recebemos graça sobre graça, a Bíblia diz, não é? E a Bíblia também fala que as misericórdias se renovam a cada manhã. Então, o que isso quer dizer? Nós estarmos aqui é um ato da misericórdia de Deus. Nós respirarmos hoje é um ato da misericórdia de Deus. É ou não é? Quer falar alguma coisa? Pensei que você ia falar alguma coisa. Então, a maioria das mazelas hoje que nós vivemos, dos problemas que nós vivemos, é Deus que é culpado. Deus que é culpado. Somos nós. Nós temos a culpa. Agora, misericórdia, a gente às vezes espera misericórdia como um ato, né, como se fosse um salário por um bom comportamento. A gente tem aquela coisa do salário. Paulo usa esse exemplo em Gálatas, né, que é o exemplo de você receber um salário. Você trabalha numa empresa, você recebe o salário por quê? Porque você trabalhou, né? Então você recebe um salário ali justo, muitas vezes injusto outras vezes, mas recebe o seu salário que você trabalhou. Agora, a gente às vezes tem essa mesma conduta com Deus, a gente acha que isso se aplica ao reino de Deus, né? Senhor, eu trabalhei de uma forma, então o Senhor tem que demonstrar misericórdia comigo, e Deus não tem que nada. Deus não é forçado, né? Ninguém força Deus, ninguém está colocando Deus na parede. Isso não existe com o nosso Deus. Nós estudamos aqui sobre a soberania de Deus, e Deus é soberano. O que significa um Deus ser soberano? Significa que Ele tem o controle de tudo. É Ele que manda em tudo, é dele a última palavra, não é do homem. Então, não cabe a nós ter que falar para Deus alguma coisa. Não cabe a nós dizer para Deus como Ele deve exercer a sua misericórdia, ou quando Ele deve exercer a misericórdia. Então, resumindo, o que é a misericórdia? Misericórdia, ela é a pronta inclinação de Deus em livrar as nossas misérias, em nos livrar, em livrar o pecador da sua miséria, em livrar a sua criatura caída, né, das mazelas, do pecado, de si mesmo. Então, isso é misericórdia de Deus. E um fato que eu queria dizer antes da gente ler alguns textos aqui, parece que isso não tem sido suficiente para muita gente. Parece que ter um Deus misericordioso, ter um Deus que é gracioso, ter um Deus que age com graça, que demonstra graça, né? E como eu disse aqui, não levando em conta o merecimento da pessoa, parece que para muita gente isso não é suficiente, né? Eu lembro que uns 3 anos depois que eu me converti, né? Pastor, foi Deus que te converteu. Eu falei, irmão, para de ser chato. Quando eu me converti, foi 3 anos depois, mais ou menos, eu nunca havia ouvido falar sobre a palavra graça. É normal, será? Nós estamos dentro de uma igreja, dentro de uma comunidade de crentes, e não ouvir a palavra graça, não ouvir a palavra misericórdia. Não é comum. E eu lembro que quando eu comecei a estudar a palavra de Deus, isso mudou radicalmente a minha vida, mudou radicalmente a forma que eu enxergava a Deus. Mudou completamente, porque até então eu tinha um relacionamento com Ele de toma lá da cá. Pelo menos eu acreditava que Deus me tratava segundo aquilo que eu fazia para Ele. Mas quando você acaba conhecendo a graça de Deus, você nota que é muito mais alto e sublime a glória desse nosso Deus, o amor desse nosso Deus, a misericórdia desse nosso Deus. Por quê? Porque Ele poderia me mandar para o inferno, isso sim com merecimento, mas Ele não fez isso, Ele mandou o seu Filho para morrer no meu lugar. Agora, se o fato da misericórdia de Deus ser algo que não mexe com você, você tem um problema. Você tem um problema.
Eu tenho problema se a misericórdia de Deus não faz os meus olhos brilhar, se o amor de Deus, a graça de Deus não faz os meus olhos brilhar. Quando eu falo de olhos brilhar, irmão, não estou falando no sentido apenas romântico da palavra, mas estou falando de me mover, um amor que me move, um amor que faz eu me mover em Deus. A Bíblia diz, nele nos movemos e existimos. Então, se eu amo a Deus, eu vivo para Ele. Então parece que para muitas pessoas a misericórdia de Deus não tem sido suficiente, né? Elas querem mais, elas querem outras coisas, né? Elas querem prosperidade financeira, elas querem sucesso ministerial, sucesso profissional. Tudo isso é ruim? É claro que não, é claro que não. Mas a Bíblia diz que nós devemos amar a Deus, primeiro, de todo o coração, de toda a nossa alma, de todo o nosso entendimento, de toda a nossa força. Esse é o primeiro mandamento. Você percebe que amar a Deus não é apenas dizer que ama? Não é apenas, não está nas nossas palavras. Amar significa nós amarmos Ele não apenas de lábios, não apenas de música, mas adorarmos o Senhor, vivermos para o Senhor, né, todos os dias da nossa vida. Então, abra sua Bíblia aí, no livro de Neemias, nós vamos ver alguns textos. Neemias, capítulo 9. Reivindicar. Muita gente usa essa palavra diante de Deus, isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Quando eu estou dizendo que a misericórdia de Deus para muita gente não é suficiente, porque muita gente age dessa forma. Eles chegam diante de Deus e é legítimo para fazer isso, né? Reivindique o que é seu por direito. Aí vai o crente, né, salvo pela graça, não digno, né, com a sua natureza pecaminosa, diante de um Deus soberano, diante de um Deus poderoso, e reivindicar alguma coisa que ele acha que ele tem direito. E aí qual é a coisa que ele acha que ele tem direito? Comer o melhor dessa terra. Isso é uma vergonha. É uma vergonha isso. Porque enquanto nós não estivermos alimentados o suficiente com amor, com misericórdia, com graça de Deus, com os atributos de Deus, essas coisas não vão nos alimentar. Essas coisas não podem suprir a minha necessidade espiritual. Eu posso viver sem uma casa boa, eu posso viver sem ter muitas coisas, mas eu não posso viver sem o amor desse Deus. Eu não posso respirar sem a misericórdia desse Deus. Então, às vezes, é nos dito para a gente colocarmos os nossos olhos em outra coisa que a gente nem deveria estar buscando, pelo menos não no momento. Mas Deus, Ele demonstra misericórdia, né? E só misericórdia mesmo. Só misericórdia sendo demonstrada para nós estarmos aqui hoje. Quem achou Neemias capítulo 9? Do verso 27 ao verso 31, verso 27 ao 31, está escrito: Por isso tu os entregastes nas mãos de seus inimigos que os fizeram sofrer. Nos momentos de angústia, porém, clamaram a ti, e tu os ouviste do céu, em tua grande misericórdia. Enviaste libertadores que os livraram de seus inimigos, mas assim que o teu povo tinha descanso, voltava a praticar o mal diante de ti. Portanto, permitiste que os seus inimigos os dominassem, e, no entanto, quando o teu povo voltava para ti e pedia socorro, tu os ouvias novamente, em tua misericórdia. Tu os resgataste muitas vezes. Tu os advertistes a voltarem para a tua lei, mas eles se tornaram orgulhosos e desobedeceram a teus mandamentos. Não cumpriram os teus estatutos, que dão vida a quem lhes obedece. Em rebeldia deram as costas para ti e teimosamente não quiseram ouvir. Por muitos anos foste paciente com eles. Enviaste o teu Espírito que os advertiu por meio dos profetas. Ainda assim, eles se recusaram a ouvir. Por isso, mais uma vez, permitiste que os povos da terra os dominassem. Em tua grande misericórdia, porém, não os destruístes completamente, nem os abandonastes para sempre. Que Deus bondoso e compassível tu és. Compassivo. Amém.
O que Neemias está orando aqui? Ele está orando a respeito dos hebreus. Ele está orando, lembrando tudo que Deus fez, né? E a gente leu, a gente tem lido bastante sobre isso, e vocês passaram por Êxodo, passaram por Levítico, passaram por Josué, por Juízes, vocês viram tudo que Deus fez por essa nação, e da mesma forma aqui que Neemias está dizendo, vocês viram também quantas vezes eles trataram Deus como objeto, quantas vezes eles trataram Deus como se fosse alguém, ou apenas como é que chama aquilo? Apenas como um ídolo qualquer de madeira, apenas como isso, e Deus sempre se revelava, e a Bíblia estava dizendo aqui, Neemias orando, Deus sempre, com o seu Espírito, através do seu Espírito, usava os profetas para chamar o povo de volta ao arrependimento. O povo voltava, se arrependia diante do Senhor, e depois que eles estavam em descanso, eles voltavam para a sua vida de pecado, voltavam para a sua vida de marasmo. E o que isso tem a ver com a misericórdia de Deus? Tudo. Neemias termina a oração dizendo: que Deus bondoso e compassível Tu és, porque só sendo assim, para aguentar tamanha ignorância, só sendo santo, só sendo soberano, só sendo misericordioso, para aguentar isso daqui, meu irmão. Quando você leu, diga para mim se você não teve esse sentimento. Diga para mim se você não parou e falou assim: mas que povo teimoso! Que povo teimoso! A gente já passou agora de... Está entrando em crônica já, entramos em crônicas. E vocês viram como as pessoas, como o povo de Deus tinha uma tendência, facilmente, uma tendência muito fácil de abandonar os estatutos de Deus, de abandonar os decretos de Deus, abandonar os mandamentos de Deus. Era muito fácil. Qualquer coisa que acontecia era motivo para eles abandonarem. E Deus está sempre atraindo de volta, Deus está sempre chamando de volta. E aqui que mora algo maravilhoso. Deus não abandona o seu povo, nunca abandonou. Nunca abandonou. Você já viu aquelas pessoas que falam: parece que Deus não está me vendo? Tem sempre gente que fala coisas desse tipo, né? Ah, parece que Deus não está me vendo, Deus não está enxergando o que eu estou passando. Como não? Como não? É você que não está enxergando a misericórdia dele nesse momento. A gente fecha os olhos para Deus e quer olhar somente para nós mesmos. Nós amamos isso. Nós não somos tão diferentes daquele povo. Nós não somos. Nós pecamos contra o Senhor, Deus nos chama de volta, nós nos arrependemos e muitas vezes a gente está lá de novo, pecando contra Deus de novo. E Deus está falando: vem, 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 porque Ele nunca abandona o seu povo, Ele nunca abandona os seus. Né? Em outras religiões, muito facilmente você vai ver um ídolo, um Deus abandonando, dependendo do jeito que a pessoa se comporta. Deus, o ídolo deles não quer nem saber mais da pessoa toda. Por quê? Porque eu tenho um Deus que, quando Ele deveria, e Ele deveria mesmo, por direito, me punir, me mandar para o inferno, Ele escolheu mandar o seu Filho para morrer no meu lugar e fazer isso de uma vez por todas. Fazer isso de uma vez por todas. O que isso quer dizer? Que o sacrifício não deve e nem tem e nem precisa ser refeito de novo. Uma vez foi necessário, uma vez foi suficiente. Então nós temos um Deus que é misericordioso. Então, de prontidão, nós sempre acusamos e criticamos os israelitas. A gente fala: meu Deus, esse povo parece que não pensa, né? A gente fala que eles não teve maturidade, eles não teve fé suficiente. Agora, perceba, qual foi o povo que mais viu milagres acontecendo? Não foi esse mesmo povo? Qual foi o povo que mais viu coisas sobrenaturais acontecendo? Foi esse povo. Isso é uma prova que milagre não tem nada a ver.
Milagre não traz salvação. As pessoas dizem, porque Deus não se manifesta como antigamente. Qual a diferença? Está diante de nós aqui um povo que via tudo isso acontecer, via mar se abrindo, via água saindo da rocha, mas que tinha um coração mais duro do que a própria rocha. Tinha um coração que não era grato pela misericórdia de Deus. Deus tinha que sempre mandar um juiz, Deus tinha que sempre mandar alguém ali, para lembrar o povo. Lembre-se de que eu tirei vocês do Egito. Deus sempre tinha que lembrar, porque eles esqueciam. No episódio que Deus abriu a terra e engoliu aquelas pessoas, aqueles blasfemos, não passou nem um dia, já tinha gente reclamando. E aí eu te falo, o que essas pessoas têm na cabeça? O chão abriu e engoliu aqueles homens. Então eles viram, primeiro, a misericórdia de Deus, pelo fato de Deus libertar eles do Egito, libertar eles da escravidão, mas sempre quando alguma coisa acontecia, eles de pronto eram ingratos diante de Deus, demonstravam teimosia, demonstravam falta de fé, falta de crença no Senhor, e o Senhor sempre enviava alguém. Graças a Deus pela vida dos profetas, graças a Deus. E aqui na oração de Neemias ficou muito claro que o Senhor enviou os profetas para chamar o povo de volta ao arrependimento. Ainda bem que a gente ainda tem pessoas que chamam o povo de volta para o arrependimento. Mas você já parou para pensar que talvez você, às vezes, age da mesma forma que esse povo? Você já parou para pensar? Fala, não, esse povo aí não, nunca, mas será mesmo que a gente é tão diferente? Será que nós somos gratos pela misericórdia de Deus? Não, pastor, eu sou grato sim, sempre tenho gratidão no meu coração, mas você vive com essa gratidão atinge você, atinge o seu coração, afeta o seu viver diário, essa gratidão? Isso muda alguma coisa na forma que você vive? Você vive alegre? Você vive feliz pela gratidão de Deus? Então, isso deveria mover o nosso coração. O salmista ele nos convida a louvar o Senhor por esse atributo maravilhoso, esse atributo admirável, esse atributo adorável. Salmo 136, verso 1. Abra isso se você puder. Salmo 136, verso 1. A nova versão transformadora, a NVT, ela traduz a palavra misericórdia por amor aqui, tá? Mas nas versões mais antigas, amor aqui é misericórdia, ok? Verso 1, Salmo 136. Alguém pode ler, por favor? Dêem graças ao Senhor, porque Ele é bom, seu amor dura para sempre. Dêem graças ao Deus dos deuses. Tá bom. Deem graças ao Senhor, porque o seu amor, a sua misericórdia dura para sempre. Essa é uma boa notícia, sim ou não? Não é uma boa notícia isso? O amor de Deus, a misericórdia de Deus durar para sempre, não é uma boa notícia? Eu lembro que assim que eu entrei em uma igreja, o primeiro louvor que eu ouvi assim era cantado sobre a misericórdia de Deus que durava para sempre. Isso afetou a minha vida de modo radical. Por quê? Porque eu me relaciono com pessoas, e pessoas uma hora são misericordiosas, outrora não são. Pessoas são amorosas em um momento, em outro momento não são, mas em Deus não há sombra de variação. Ele é perfeito, e misericórdia é apenas uma de suas perfeições, uma de seu caráter. É apenas um atributo de toda a magnitude, de toda a majestade que esse Deus é. Deem graças ao Senhor. Então, o que ele está dizendo aqui? Que o atributo da misericórdia de Deus deve ser louvado. Nós devemos louvar o Senhor, por quê? Porque Ele é misericordioso, e a sua misericórdia dura para sempre. E aí o salmista diz, e deem graças ao Senhor, sejam gratos diante de Deus pela misericórdia dEle, pelo que Ele tem demonstrado.
Salmo 31, verso 22, abre aí. O salmista diz no Salmo 31, verso 22, apavorado eu clamei, estou separado da sua presença. Apavorado eu clamei, estou separado da sua presença, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia e respondeu ao meu clamor por socorro. Aleluia. Aleluia. Porque há momentos que nós ficamos apavorados. Pastor, isso daqui é um servo, isso daqui é um crente dizendo estou separado da sua presença. Isso não quer dizer desviado, ok? Isso não quer dizer um desviado, isso está dizendo de um momento em que um crente pode passar, um momento que um cristão pode passar. Todo cristão pode passar por um momento assim, em que se sente separado da presença de Deus por pecados, enfim, por N motivos. Mas o salmista ao mesmo tempo diz que ele está apavorado, mas ele orou. Ele orou, eu clamei, mas ele ouviu a minha súplica por misericórdia. Ele ouve a minha oração por misericórdia. Então a misericórdia de Deus está presente em todas as áreas da nossa vida, está presente na oração, está presente na vida diária do povo de Deus. Tudo que nós fazemos, a misericórdia de Deus está sendo manifestada em tudo. Então, às vezes nós estamos assim, como o salmista, apavorados eu clamei, eu estou longe da sua presença. Quantas vezes isso acontece? Isso é muito comum até, não deveria ser tão comum, mas é comum. Gente entrar na igreja e ficar só de corpo. Você já passou por uma fase assim? Acho que todos nós já passamos por uma fase assim. Que você chegava diante de Deus, mas sentia como se você não pertencesse ali. E como se isso não bastasse, o diabo parece que faz um circo, né, onde você fica no centro e ele começa a lançar aquelas coisas, aquelas setas que ele vai lançando e fala, olha só, você é um crente desse jeito, olha só, você dessa maneira aqui, né, onde está o seu Deus? E aí você está ali apavorado como salmista, mas o salmista diz que ele clamou, e Deus ouviu ele por misericórdia. Deus não ouviu ele porque ele era bom, Deus não ouviu ele porque ele tinha o crédito no céu, como alguns homens dizem. Eu vi um vídeo de um pastor orando por alguém e ele colocou a mão na cabeça da pessoa e disse, Senhor, quem ora aqui é fulano. Ele disse o nome dele. E a forma dele começar a oração assim, o que ele estava dizendo? Senhor, para tudo que quem está falando aqui é fulano. Tudo. Sou eu que estou orando aqui. Como se Deus fosse falar, eita, rapaz, ele está orando. Então eu vou ter que fazer o que ele está pedindo para mim fazer. Homens, pó. Quem ora aqui é fulano. Olha a diferença daquele homem que Jesus mostrou na parábola que saiu justificado do monte. Ele diz que o homem batia no peito, não conseguia nem olhar para cima e dizia, tem misericórdia de mim que sou pecador. Olha que oração diferente. Mas esse homem que orou dizendo, Senhor, aqui quem ora é fulano de tal, parece muito com o fariseu que Jesus disse. Você percebe? A Bíblia diz que Deus ouviu o salmista por misericórdia. Deus ouve a sua oração. Você tem oração atendida? Ah, pastor, isso é um assunto delicado, e é mesmo, não é? Deus ouve a oração? Você acredita que ainda Deus ouve as orações? Ah, pastor, Deus ouve, mas
fazer o que eu quero que ele faça, ele não está fazendo, não. É engraçado, mas tem gente que realmente pensa isso. Deus está muito ocupado aí, né? Está fazendo outras coisas aí e tal. Está esquecendo do seu servo. Quem somos nós, meus irmãos, na fila do pão? Quem somos nós? Quem somos nós? Mas eu clamei, e Ele só me ouviu porque Ele é misericordioso. Eu estou repetindo isso para quê? Para que você entenda que o fato de Deus te ouvir é misericórdia. Só o fato dele me ouvir, só o fato dele me ter em sua presença é misericórdia, é um ato de bondade, é um ato de compaixão, porque eu não merecia estar em sua presença, eu não merecia orar diante dele, mas ele não apenas diz que é ali o meu lugar, como diz que eu sou bem-vindo. Então, quando eu oro, eu não tenho certeza se Deus vai fazer aquilo que eu estou pedindo, mas eu sei que Ele está me ouvindo. Por quê? Porque quem ora aqui é Ageu? Não. Porque Ele é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Salmo 51, verso 1. Esse é um dos salmos que eu mais gosto. Quem é do tempo da garagem, da missão Graça Abundante na garagem, vai lembrar que eu acho que eu preguei 5 vezes nesse salmo. Em seguida, é um dos salmos que eu mais gosto. O contexto é Davi, quando Davi peca com Batseba. Davi, todo rei de Israel tinha o dia que ele deveria sair em batalha. Para quê? Para que a glória não fosse dada apenas para o chefe do exército de batalha. O rei tinha que sair um dia da semana para a batalha, para que todas as pessoas vissem que ele era um homem de guerra também. No dia que era para Davi sair para a batalha, ele não saiu, ele ficou em casa. Quando ele ficou em casa, ele viu uma mulher tomando banho de longe. Falou: rapaz, e ele olhou, e ele simplesmente mandou chamar ela, não importando e tal. Ele perguntou: quem é aquela? Ó, é mulher de Urias, homem do seu exército. Ok, manda chamar. Esse é o rei segundo o coração de Deus. Um dia eu vou pregar só sobre Davi, né amor? A gente estava conversando bastante sobre Davi com a Ariane, e é muito importante. No Salmo 51 é esse contexto. Ele está se arrependendo diante de Deus pelo pecado que ele cometeu, né? E o versículo 1 ele ora dizendo, vai lá, quem puder, versículo 1. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa do teu amor, por causa da tua grande compaixão, apaga as manchas da minha rebeldia. Amém. Tem misericórdia de mim, ó Deus, por causa de mim, ó Deus, é isso? Não, por causa do teu amor. Percebe que o que está em xeque aqui, sabe, não é a bondade do salmista, a espiritualidade do salmista. Então, quando a nossa oração, e esses dias eu até postei isso, a nossa oração produz resultados, mas não pela bondade de quem ora, mas pela bondade de quem ouve. É Deus que opera. É Deus que ouve, e Ele ouve por misericórdia. O salmista diz, tem misericórdia de mim, ó Deus, mas por teu amor, por causa do teu amor. A causa da tua misericórdia em meu favor é o teu amor. É o teu amor. Porque o Senhor não vai me ouvir baseado naquilo que eu faço, baseado em performance. E a performance é inimiga da paixão. Porque quanto mais eu tento ser aquilo que eu não sou, mais eu peco diante de Deus. Quanto mais eu tento ser forte com a minha própria força, mais eu peco diante de Deus. Mas o salmista diz, tem misericórdia de mim por causa do teu amor. Por causa da sua grande compaixão. Você lembra da palavra compaixão? Sofrer com, se colocar no lugar. Senhor, olha para mim, apaga as manchas da minha rebeldia.
Nós somos o povo cristão, nós somos o povo que foi salvo, nós somos o povo que foi perdoado pelo sacrifício de Jesus. Nós fomos perdoados, mas uma hora ou outra parece que a gente aparece com a roupa manchada de novo. Porque a nossa natureza ainda não foi, a gente não tem um corpo glorificado ainda. Isso não é desculpa para você viver em pecado. Mas às vezes isso acontece. E o salmista aqui, ele está orando ao Senhor, dizendo para ele apagar as manchas da sua rebeldia. Porque, meu irmão, eu posso tentar esquecer do meu pecado. Eu posso tentar dizer, sabe aquelas coisas que o Satanás fala assim? Fala que nada, deixa isso para trás. Vira a página, segue o bonde, sabe? O diabo fala essas coisas. Segue a vida, não é? Tem a outra. Fala. Segue o baile. Segue o baile, vai dar tudo certo, tá tudo tranquilo, né? Mas você nunca vai conseguir apagar a mancha do seu pecado, porque essa mancha ela não apaga com esquecimento, ela apaga com perdão de Deus. E Deus nos perdoou em Cristo, perdoou o meu pecado e o seu pecado. Só que uma característica daquele que foi perdoado é que toda vez que ele peca diante de Deus, ele sente como se essas roupas estivessem sujas novamente. E ele chora pelo seu pecado. Ele chora, porque ele não tem paz. O salmista Davi, nesse próprio Salmo 51, ele diz mais para frente: o meu pecado está sempre diante de mim. Ou seja, eu não consigo escapar. Aonde eu vou, o pecado está lá me seguindo. Agora, como resolver isso? Como que pode resolver isso? Um Deus misericordioso resolve isso. Um Deus misericordioso resolve. Por quê? Nós, quando éramos para receber punição, recebemos misericórdia. E Deus puniu o seu Filho na cruz do Calvário em nosso lugar. Então ele pôde sim ser justo juiz e ao mesmo tempo justificador daquele que é pecador. Isso daqui é maravilhoso. Agora, apaga as manchas do meu pecado, apaga essas manchas por tua misericórdia. A misericórdia de Deus faz com que as manchas do nosso pecado se apaguem. Então, não fosse a misericórdia de Deus, meus irmãos, nós estaríamos completamente perdidos. Deus é misericordioso com os que não nasceram de novo? Essa é uma pergunta muito importante para a gente fazer. A resposta é sim. Sim, Deus é misericordioso. Pastor, eu não vou entrar naquela coisa de Deus ama pecador, Deus odeia o pecador, Deus só ama aqueles que Ele quer salvar, Deus... Enfim, eu não vou entrar nessa coisa aí, deixa isso para os mais entendidos, mas o nosso Deus é misericordioso. Agora, como que Deus exerce essa misericórdia para os não nascidos de novo, para aqueles que são ímpios? O sol nasce para todos, independentemente. Agora, mas há uma grande diferença da misericórdia que Deus destina a essas pessoas. A misericórdia destinada aos ímpios, destinada aos que não nasceram de novo, é de natureza temporal. É por um momento, é por um instante. A misericórdia de Deus destinada para essas pessoas não vai além do túmulo. Ok? Estou sendo claro, irmãos? Então, algumas pessoas aqui podem achar que é uma contradição, mas não, está errado. Você leu aí que a misericórdia dura para sempre. Então, como? Como que a misericórdia para essas pessoas só vai até o túmulo? Isso é uma contradição. Não é. Porque o mesmo Deus que é misericordioso, que a sua misericórdia dura para sempre, é soberano também. O que isso quer dizer? É que Ele não pode deixar de ser misericordioso. É isso que o texto diz quando a sua misericórdia dura para sempre. Ele não pode deixar de ser misericordioso,
Por quê? Porque misericórdia está no seu ser, faz parte da sua essência. Ele não pode, agora, ele é soberano em demonstrar e exercer a sua misericórdia na hora que ele quer. Ok? Então dizer que a misericórdia de Deus dura para sempre não quer dizer que mesmo depois de eu morrer, eu vivi uma vida toda de pecado, mas depois de viver, Deus vai ter, depois de morrer, Deus vai ter misericórdia de mim? Não, não vai. Tá? O fato de Deus ser misericordioso não quer dizer que Ele vai exercer misericórdia sempre com você. A misericórdia que Ele destina aos não salvos é temporal. A misericórdia que Ele destina aos que são salvos, aos que foram chamados pelo Senhor, é atemporal. Vai além dessa vida. Misericórdia divina. É isso que Ele faz por nós. Então, como eu disse, Deus não pode deixar de ser misericordioso, mas Ele é soberano. Por quê? Aquilo que Ele disse para Moisés, você lembra? Ele disse o que para Moisés? Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Ou seja, sim, sou misericordioso. Misericórdia é um dos meus atributos, mas o exercer dessa misericórdia, só a minha graça soberana é que escolhe. Não é você, não é eu dizer. Você percebe que todas as orações que nós lemos aqui, ele está falando: Senhor, me ouve por tua misericórdia, me ouve por causa do seu amor, eu clamei a ti por causa do seu amor. Por quê? Porque é o Senhor que escolhe o momento que Ele vai demonstrar e exercer misericórdia em nosso favor. Ter compaixão de quem Ele quer, Ele tem compaixão na hora que Ele quiser. Então, exigir algo de Deus como se Deus tivesse que fazer uma coisa é um dos piores erros que o ser humano faz. Por quê? Porque nós, eu e você, não temos direito nenhum. Não temos direito nenhum. Nós somos alvos da misericórdia de Deus. E apenas esse fato deveria dar motivo para a gente viver de forma grata, da gente louvá-lo, da gente exaltá-lo. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, verso 22 e verso 23. O amor do Senhor não tem fim, suas misericórdias são inesgotáveis. Grande é a sua fidelidade, suas misericórdias se renovam a cada manhã. Oi? Boas notícias, boas novas. Quais são as boas novas? É que o amor do Senhor não tem fim. O amor do Senhor pelo seu povo não tem fim. Suas misericórdias são inesgotáveis. O que significa que nunca vai acabar. Para cada dia da nossa vida, há misericórdia de Deus para nós. Para cada dia. Para os dias piores, há misericórdia. Para os dias melhores, há misericórdia. Para os dias que eu não estou bem, há misericórdia. Para os dias que eu estou muito alegre, há misericórdia. Por quê? Porque é inesgotável. Grande é a sua fidelidade, que também é um atributo que a gente vai falar quarta-feira que vem. Suas misericórdias se renovam a cada manhã. A cada manhã se renova. Isso é maravilhoso. Por quê? Porque nós não servimos um Deus que está, com crise de existência. Não servimos um Deus que tem transtorno bipolar. Nós não servimos um Deus assim. Nós servimos um Deus que é fiel, está falando sobre fidelidade aqui, e Ele é fiel em demonstrar misericórdia em favor do seu povo. E meus irmãos, eu não sei você, mas quando eu olho a misericórdia de Deus, a única coisa que eu consigo sentir é gratidão, é amor por esse Deus. Por quê? Porque eu sei que eu não dei motivos nenhum para Ele demonstrar misericórdia em mim. Não, muito pelo contrário. Eu vivi da forma que eu quis. Eu fui atrás de fazer coisa errada, eu busquei, eu fui me envolvendo nas coisas erradas, eu fui pulando em cada buraco que eu via. Mas um dia Ele demonstrou misericórdia.
Ele me atraiu. E o mais incrível, baseado nesses textos que nós estamos lendo, é que Ele não mostrou misericórdia para mim apenas aquele dia. No dia que eu acordei tendo dúvidas se eu tinha feito, realmente se eu estava fazendo a coisa certa, indo para a igreja ou não. Não, eu acho que eu deveria. Não, isso daí não é para mim. Ele teve misericórdia de mim esse dia também. Ele exerceu misericórdia no dia bom e no dia mau. Então, por quê? Porque se renovam a cada manhã. Então, eu acho que agora você consegue entender o que isso quer dizer, o fato de Deus ser misericordioso. O fato de Deus ser misericordioso vai implicar na minha vida um viver diário mais grato, um viver diário muito mais alegre. Eu vou descansar em Deus muito mais pelo fato de eu ter um Deus misericordioso. Se eu não tivesse um Deus misericordioso, eu não descansaria. Que descanso tem alguém que depende de um Deus que não exerce misericórdia? Ninguém descansa com um Deus assim. Mas o nosso Deus, Ele é misericordioso. Amém, meus irmãos? Então, o motivo de nós estudarmos hoje sobre a misericórdia de Deus, o motivo de nós acordarmos amanhã, o motivo de nós estarmos aqui, o motivo de você viver, de você ir trabalhar, de você conversar com amigos, de você viver a sua vida é misericórdia. Tudo se deve pela misericórdia de Deus. Então, por que nós estamos aqui? Misericórdia. Misericórdia. A providência de Deus é misericórdia. Amém? Porque sempre quando nós perdemos o alvo, e isso quer dizer pecado no original, é perder o alvo, errar o alvo. Toda vez que nós erramos o alvo, a gente peca. Mas sempre quando nós temos em vista a majestade, os atributos de Deus, né, aquilo que Paulo chama dos atributos invisíveis de Deus, demonstrados na criação, sempre quando nós perdemos isso de vista, a gente peca. A gente peca. Porque nós olhamos para tudo, menos para o nosso Deus. Que você hoje possa olhar para a misericórdia que Ele tem demonstrado a você, tem demonstrado à sua família, tem demonstrado no seu viver diário. Quantas vezes você quis desistir, quantas vezes você quis desistir até mesmo de viver, quantas vezes você quis desistir de fazer as coisas, quantas vezes você quis desistir de tudo, jogar tudo para o alto. Mas o fato de eu não jogar nada para o alto é porque Deus não me jogou para o alto. Deus não me abandonou. A cada dia da minha vida havia misericórdia inesgotável. E é por isso que eu vivo a minha vida dessa forma. Não que eu não me entristeça, não que eu não me deprima, não que eu não me angustie, mas nenhuma coisa dessas é maior do que a misericórdia de Deus. Nada disso é maior do que o amor que esse Deus tem por mim, que esse Deus tem por você. Amém? Amém. Vamos orar, agradecer ao Senhor. Tarde vos amei, ó beleza antiga e tão nova, habitavas dentro de mim, e eu lá fora